Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia da gente seguir adiante e dar mais um passo na nossa exploração aqui de Legião, a Era da Desolação. Cenário de campanha para Old Dragon, cenário de fantasia sombria, fantasia brutal, que a gente está conhecendo aqui no canal. Vamos passar por todos os capítulos do livro, tentando dar uma ideia geral de qual é a proposta, né, do jogo, qual é o cenário, enfim, tentando pegar os detalhes mais importantes para apresentar o jogo para quem ainda não conhece, beleza? E se você está chegando agora, mas quer saber tudo que a gente já comentou sobre o Legião, é só se ligar aqui na nossa playlist exclusiva, que vai concentrar todo o material que a gente produzir a respeito do jogo. E depois, se você quiser seguir na jornada junto com a gente, é só se inscrever no canal e ativar o sininho. Então vamos lá, pessoal, só para situar todo mundo rapidinho, antes de a gente começar o nosso assunto de hoje, nós ainda estamos no capítulo 1 do livro, tá? Que está detalhando aqui toda a formação, toda a origem do cenário, né? A história de Kadur. Então é uma história bastante extensa, bastante detalhada, e eu estou só pensando aqui alguns pontos principais para tentar estabelecer aqui uma cronologia, né, da formação do cenário, mas sempre tenham em mente que aqui no livro vocês vão encontrar muito mais informações do que eu estou transmitindo aqui para vocês, beleza? Estou tentando identificar só esses pontos principais mesmo. Então, para a gente pegar o fio da meada, no vídeo anterior a gente parou mais ou menos no seguinte ponto. Nastur, né, o deus louco, né, o deus filho que pelo menos nesse momento do cenário comanda aí, né, as tropas inimigas, vamos chamar assim, ele tinha ressurgido. E aí, utilizando o poder combinado de vários outros tipos de energia mágica, ele criou o chamado Cetro dos Vermes. E com isso, ele conseguiu domínio sobre todos os dragões. E aí promoveu um extermínio, né, dos seus irmãos e irmãs, né? Os dragões se encarregaram de assassinar todos os deuses e deusas filhos, né? E aí a gente está mais ou menos nesse ponto aqui do cenário. A gente vai começar a explorar um período conhecido como as Guerras do Êxodo. Lembrando aqui que, de uma maneira geral, né, a história de Kadur ela vai ser marcada por eras e por guerras, né? Que basicamente é o que mais aconteceu aqui no cenário, pelo menos até esse momento. Então a gente está num período, né, maior de tempo conhecido, né, que ficou conhecido como Era das Trevas, e a gente vai começar aqui a abordar o conteúdo a partir das Guerras do Êxodo. Então olha só, nesse momento aqui da história, Nastur ele vai ter nas mãos diversas fontes de poder. Ele vai ter aqui o Cetro dos Vermes, né, que eu comentei já. Ele vai ter os próprios exércitos dele, né, que ele vem ali criando já há um bom tempo, desde a última vez que ele fez uma retirada estratégica, né? E ele tem também um aumento de poder por causa das chagas permanentes. A gente comentou no vídeo anterior que, em decorrência de um grande extermínio que houve no continente novo, né, recém, entre aspas, né, descoberto de Urdanon, para onde uma parte dos povos humanos havia se mudado e ao longo de, salvo engano, 5.000 anos, desenvolveu 7 cidades-estado muito poderosas e avançadas tecnologicamente em termos de magia. Então, nesse continente houve o extermínio de uma dessas cidades, e justamente essa energia mágica foi uma das coisas que possibilitou que Nastur criasse o Cetro dos Vermes. Então, e também, como consequência disso, todas as chagas, né, mesmo as que estavam dormentes ou extintas já, as chagas vermelhas e as chagas negras, que a gente também já comentou aqui em vídeos anteriores, elas voltaram à atividade. E isso trouxe um acréscimo de poder para Nastur. E também, por conta disso, por conta de todos esses acontecimentos terem se desenrolado nesse continente novo, foi justamente para lá que Nastur voltou a sua atenção. Então agora, o foco dele seria justamente o continente novo de Urdanon, justamente por causa desses acontecimentos e pelo fato de, nesse local, ser possível encontrar muitas riquezas e muito conhecimento mágico. Então, assim, Nastur começou a colocar as garras dele, né, ali no continente e tudo mais, mas, obviamente, quem estava lá não entregou tudo de mão beijada. A gente ainda tinha ali 6 cidades, né, que restaram depois da Guerra das Graças, né, 6 cidades-estado, e ali eles começaram a organizar o que seria a resistência, né, de Urdanon. Então foram formadas ali as chamadas legiões mercenárias, que serviam justamente como linha de defesa contra essa invasão, contra esses ataques de Nastur. E aí, no meio desse bolo todo, a gente não pode esquecer também os chamados arquimagos, especialmente os da cidade de Arque, que era a cidade mais voltada para a pesquisa e o conhecimento mágico. A gente comentou aqui no vídeo anterior que essas cidades elas se desenvolveram ao longo de 5.000 anos, e elas, além de descobrirem muitas coisas novas em termos de conhecimento, em termos de magia, elas também entraram em contato com os conhecimentos e a tecnologia do antigo povo de Kadur, os insectares. Então eles realmente eram muito mais avançados do que Rhiannon nesse momento da história. E aí, por conta disso, esses arquimagos, né, ao longo de vários, né,
anos, milênios, séculos, sei lá, já tinham desenvolvido muitas pesquisas em relação à energia mágica, à magia de uma maneira geral, mas aceleraram esse processo também por conta da invasão de Nastur, da ameaça de Nastur. Então, esses arquimagos, eles se tornaram capazes de manipular qualquer tipo de energia. Seja chamada a energia, entre aspas, aqui, entre muitas aspas, né? A energia boa, a energia maligna de Urdanon, de Nastur, e a energia demoníaca também, né? A gente já falou aqui, né, que Kadur tem umas dimensões demoníacas e tal, algumas coisas assim. Então tudo isso é como se fosse um tipo de energia mágica diferente. E esses arquimagos, lá de Urdanon, eles se tornaram capazes de manipular indistintamente qualquer tipo de energia mágica. Por conta disso, né, eles conseguiram capturar também arquidemônios, né? 666 arquidemônios, 666. E aí, através de experimentos utilizando esses prisioneiros, né, arquidemônios, eles chegaram à criação de o que a gente pode chamar de um novo povo, né? De um tipo de forma de vida que não existia antes no cenário, que são justamente os Tenebron. E o que são esses Tenebron? É mais ou menos aqui, entre aspas, também como se fossem mortos-vivos, mas não aquele tipo de morto-vivo que a gente já imagina de pronto. Porque, segundo o livro coloca pra gente, eles são basicamente um corpo morto com uma alma viva, ou seja, a humanidade daquelas pessoas está preservada, mesmo eles estando confinados, vamos dizer assim, num corpo em decomposição, num corpo morto-vivo. E também, por conta disso, além de outras vantagens, né, deles serem mais resistentes, talvez mais fortes ou alguma coisa assim, eles são imunes à magia, né? O livro descreve esses Tenebron como uma espécie de super soldados, né? Então imagino que sejam mais resistentes, mais fortes e imunes à magia. E eles ainda têm também o bônus, né, vamos chamar assim, de serem praticamente imortais, na medida em que eles podem, depois de uma batalha, eles podem remendar os próprios corpos, pegando partes, né, de corpos que estejam ali abandonados na batalha, cujos donos não vão mais precisar, né, não vão mais ter uso e tal. Então eles podem se remendar utilizando partes de outros corpos. Então, basicamente, esses Tenebron surgiram a partir dos experimentos que os arquimagos fizeram depois que eles conseguiram capturar esses 666 arquidemônios. E se você acha que os experimentos pararam por aí, você está muito enganado. Por quê? Essa formação aí desses Tenebron, eles conseguiram basicamente com a questão do sangue, né, dos arquidemônios. Mas eles conseguiram um feito além, que foi justamente criar o que ficou conhecido como as marcas místicas. O que são essas marcas místicas? Basicamente é uma marca, né, que aprisiona, um selo, né, que aprisiona o próprio arquidemônio. Ou seja, ao invés de usar uma parte do poder dele, o sangue ou alguma coisa assim, né? Não, agora eles conseguiram aprisionar esses arquidemônios em marcas. E essas marcas eram entregues, né, inicialmente para os melhores guerreiros e tal, as pessoas que poderiam fazer um melhor uso dela no sentido de se tornarem melhores combatentes. Basicamente, a partir do uso dessas marcas místicas, surgiram duas estirpes, né, de combatentes. Os chamados demoguerreiros, que seria aquela coisa mais física mesmo, assim, do combate físico, do soldado e tal, e também os demomagos, ou seja, que usavam esse poder dos arquidemônios para potencializar as magias deles ou alguma coisa nesse sentido, tá? Então, olha só, se a gente tem 666 arquidemônios, temos 666 marcas místicas, com um detalhe aqui interessante, elas são indestrutíveis, ou seja, mesmo que aquele portador morra, a marca não é destruída. Ele pode passar ela adiante antes de morrer. Se ele morre e aí o próprio arquidemônio vai dar um jeito de encontrar um outro portador, isso está descrito com mais detalhes aqui no livro, essas possibilidades. Mas o importante é que essas marcas são indestrutíveis. Então, em tese, sempre haverão 666 marcas místicas. Elas só vão, com o passar do tempo, né, mudando de portador. E aí, só lembrando que enquanto tudo isso estava rolando, nessas pesquisas dos arquimagos e tudo mais, já estavam rolando ali os combates, né, os confrontos com as forças de Nastur. Um outro ponto importante da história, que vai promover ali também uma grande reviravolta, uma grande modificação nesse status quo aí do cenário, é o surgimento da Santa Chandra, profetisa ungida da deusa. Ela surgiu basicamente como uma profetisa, ou seja, ela começou a, em tese, né, canalizar ali a vontade da deusa, a realizar milagres e tal, e foi arregimentando ali uma leva de seguidores. Ela conseguiu unificar todas as legiões mercenárias, tá? E ela também conseguiu ter o feito de encontrar os 3 dragões protetores, os 3 dragões originais criados pela deusa.
que naquele momento não estavam sob o efeito do cetro, né, do cetro dos vermes, que controla todos os dragões, inclusive eles, porque eles tinham conseguido fugir e estavam numa outra dimensão, na dimensão lá da deusa. Então, mas também, por conta disso, não conseguiam interferir diretamente em Kadur. Eles fugiram para não serem controlados, mas não podiam ajudar de onde estavam. Como a Santa Chandra conseguiu chegar até eles ofertaram a ela um presente. Cada um deles deu uma jarra do próprio sangue, né, que poderia ser utilizado para ajudar os exércitos aqui a melhor combaterem as forças de Nastur. E assim foi feito. Santa Chandra pegou esses 3 jarros de sangue de dragão e distribuiu entre os seus discípulos mais próximos, mais fervorosos, mais confiáveis. E a partir disso surgiram 3 grupos, né, 3 grupos de cunho meio religioso também, né? Porque, enfim, ela tinha esse aspecto, né, de profetisa, né, de arregimentar seguidores por conta de uma proto-religião, uma coisa nesse sentido. Então, quais foram esses grupos que surgiram? Foram os padres patriarcas, os monges valedores e os reverendos vinditos. Cada um desses grupos recebeu a jarra de um dos dragões. E claro, tinham efeitos diferentes e tudo mais. E toda essa galera se juntou, né, no combate a Nastur. E se seguiram diversas batalhas épicas, batalhas ferozes e tudo mais. Só que chegou num determinado ponto que os exércitos de Urdanon, mesmo unificados, mesmo com o sangue dos dragões ali e tal, eles chegaram à conclusão de que era impossível vencer Nastur enquanto ele tivesse posse do bendito ou maldito cetro dos vermes. Porque isso dava controle a ele sobre todos os dragões, que são criaturas extremamente poderosas, né? E já que os 3 dragões protetores também não podiam entrar de volta ali em Urdanon, porque senão eles seriam controlados, só essa questão do sangue que eles forneceram ajudou, mas não era suficiente para vencer Nastur. Então alguma coisa precisava ser feita em relação ao cetro especificamente. E foi justamente nesse ponto que Chandra bolou um plano desesperado, mas que talvez fosse a única coisa possível de dar algum resultado efetivo nessa guerra que já se, né, prolongava por um bom período. Ela reuniu um grupo de marcados. Marcados são aqueles que portam as marcas místicas, né? Quem tem uma marca mística ficou conhecido como marcado. E aí ela reuniu um grupo, salvo engano, uns 6 ou 8, não lembro agora, mas acho que são 6, com a tarefa específica de retomar o cetro dos vermes, né? Retomar e destruí-lo. E esse pessoal ficou conhecido, né? Esse grupo ficou conhecido como o Bando da Ungida. Eles traçaram um plano lá para a melhor maneira de repente, tentar distrair, fizeram um ataque lá para concentrar a atenção de Nastur num determinado ponto, para que ele pudesse ser pego razoavelmente, né, de surpresa. Mas o que importa aqui para o desenrolar da história é que, de fato, esse plano deles deu certo, eles tiveram sucesso, conseguiram, né, destruir o cetro, e aí os dragões todos se libertaram do controle de Nastur e, obviamente, contra-atacaram, né? Tanto o próprio Nastur quanto as suas forças. Então, no final das contas, nessa reviravolta aí na batalha, os exércitos de Nastur foram, não completamente, né, mas sofreram enormes baixas, e ele mesmo acabou mais uma vez fugindo e sendo preso, sendo alijado ali do combate. E aí, nesse ponto da história, né, depois de sofrer mais essa derrota, Nastur foi aprisionado, a gente já vai comentar sobre isso. Mas o continente, né, Urdanon, teve que lidar com todas as consequências desses combates prolongados. Ou seja, o continente inteiro estava praticamente destruído, devastado, repleto de energias malignas também e tudo mais, e se tornou uma espécie de criadouro de monstros e coisas horríveis ali, como um efeito colateral de tudo o que tinha acontecido. Então, o que aconteceu? Os dragões, né, os 3 dragões protetores, que depois que o cetro foi destruído conseguiram voltar, né, para Kadur, eles acabaram transformando o continente todo numa grande prisão. Por quê? Eles selaram todos os portais que davam acesso a Urdanon a partir de outros locais, ergueram esse continente a cerca de 300 metros de altura, tá? Justamente para resguardar o outro continente, o continente mais antigo de Rhiannon, que todas as criaturas malignas que estavam surgindo ali, ou toda aquela contaminação, vamos chamar assim, acabasse de alguma maneira saindo de lá e chegando em Rhiannon. Então eles transformaram aquele continente todo numa espécie de prisão. Dessa maneira, selando todos os acessos através de portais mágicos, né, e erguendo o continente a uma altura de 300 metros. Só que é o seguinte, ali não sobraram apenas monstros, criaturas horríveis e terras devastadas. Tinham ainda, né,
sobreviventes, né? Até, segundo o livro coloca, eu não sei quanto é que tinham antes, né? Mas até uma quantidade razoável. Sobraram 300 milhões de pessoas, né? De refugiados dessa guerra toda, né? Depois desses milênios de confronto. Só que aí, o que fazer com essas pessoas? Obviamente, elas não iam ficar aí presas, né? Com todas essas criaturas horríveis que estavam surgindo. Então, eles se tornaram, como eu falei, refugiados e foram sendo transportados para Rhiannon. Obviamente, quem já estava em Rhiannon não curtiu muito essa parada, porque de repente começou a chegar ali uma porrada de embarcação trazendo um monte de gente estranha, esquisita, né, de outro continente e tudo mais, e isso obviamente gerou conflitos. Então, como eu disse, né, a história de Kadura é marcada por eras e por guerras. Então, essa chegada dos refugiados em Rhiannon ocasionou mais uma série de conflitos que ficaram conhecidos como as guerras da colonização. E duraram aí mais ou menos mais 500 anos. Ou seja, a galera que já tinha passado um perrengue lá em Urdanon chegou em Rhiannon e ainda tiveram mais conflitos por cerca de 500 anos. Ou seja, não é fácil viver nesse cenário. Então, só pra gente ir encaminhando pro final desse vídeo, vamos só comentar aqui o destino de Nastur, né? Ele foi, olha, aprisionado no fosso de Ramal. Mas como é que foi isso, mais ou menos? Primeiro, os 3 dragões protetores, né, colocaram ele dentro de um caixão metálico, de um metal chamado Nurillion, que tem propriedades anti-mágicas, né, ou seja, ele consegue resistir à magia. Jogaram ele nesse tal fosso, né, do Ramal, que era tipo um fosso marinho, né, de grande profundidade. E aí eles transformaram toda a água, né, em volta desse fosso, dentro desse fosso, em lava. Ou seja, ele ficou aprisionado lá embaixo, dentro de um caixão anti-magia, coberto de lava, para ninguém justamente ter condições de resgatá-lo. Mas, obviamente, a gente já sabe que em algum momento futuro foi exatamente isso que aconteceu. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Avançamos mais um pouquinho na história de Legião. Espero que vocês estejam curtindo aí o cenário. Quem assistiu o vídeo até agora, muito, muito obrigado. Deixa aí o seu like, seu comentário, pra gente continuar batendo papo, trocando informações, complementando aqui, né, o que foi dito no vídeo. E no mais, a gente se encontra nas próximas resenhas.